Antes de começar o conteúdo, gostaria de me apresentar inicialmente. Eu me chamo Herbert Guilherme de Azevedo, eu me formei bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou especialista em políticas territoriais, mestre em Geografia também pela Universidade do Rio de Janeiro, tenho especialização em Geoprocessamento pela PUC de Minas e atuo na área de geoprocessamento já há mais de 10 anos, desde 2009, tendo trabalhado no IBGE, no projeto da Carta Internacional Milionésima, na empresa privada Gisplan, em contratos com o CENPES da Petrobras, e atualmente trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte como geógrafo contratado dessa prefeitura. Estrutura geral do curso, teoria dos grafos e análise de rede, noções de topologia, algoritmos e métodos de estimação em análise de rede, QGIS, ferramentas nativas, QGIS, OpenTripPlanner, QGIS, OpenRoute Service, introdução ao SQL, PG Routing, configuração e uso, atividades práticas. Primeiramente, nós vamos falar da teoria dos grafos e da análise de rede, onde nós vamos abordar os aspectos teóricos que embasam as análises de roteamento. A teoria que está por trás dos algoritmos que operacionalizam os roteamentos. Depois nós vamos falar de algumas noções de topologia e da sua importância para a análise de rede. A topologia é um campo fundamental que a gente precisa ter um entendimento para que a gente faça a análise com os dados ambientados de maneira correta. Depois nós vamos falar de alguns algoritmos e métodos para estimação e análise de rede, ou seja, como o algoritmo é processado, que algoritmos são esses, quais resultados eu posso obter a partir dessas análises. Esses são os pontos que nós vamos tratar nesse item. Depois nós vamos falar de ferramentas nativas do QGIS, ou seja, são aqueles plugins, aquelas ferramentas que estão disponíveis sem que eu precise fazer a instalação de qualquer software ou plugin adicional. Falaremos do OpenTripPlanner, que cria uma máquina virtual Java bastante poderosa e que nos permite análises, inclusive de deslocamento de transporte público. É uma opção que vale a pena vocês conhecerem para vocês entenderem o quanto isso se encaixa na realidade de trabalho ou de pesquisa de vocês. Falaremos do OpenRoute Service também, que é um serviço de roteamento baseado na web, que tem a facilidade de ser apenas necessário a criação de uma chave e que eu posso utilizar os dados do ASM. Contudo, ele também tem suas restrições que nós abordaremos em momento oportuno. Faremos uma breve introdução ao SQL, falando dos aspectos fundamentais da linguagem. Vamos abordar também o PostGIS, que é a ferramenta por meio do PostgreSQL e também do PostGIS, que é a extensão espacial do PostgreSQL, que permite o armazenamento de dados espaciais e a utilização de funções espaciais, muito semelhantes ao que nós usamos nos nossos softwares desktop, seja ele o QGIS, ArcGIS, qualquer software que você use. Vamos falar do PG Routing, que é um software destinado a adicionar operações de roteamento e análise de rede. E por fim, vamos trazer algumas atividades práticas. Vamos mostrar a vocês na tela, mão na massa, como que essas atividades são realizadas. As atividades práticas estarão em conjunto com as nossas demais apresentações para que tragam um melhor entendimento e que vocês consigam realizar as operações também aí no ambiente de vocês. Certamente já utilizou ferramentas como Google Maps e Waze para traçar a rota mais rápida de um ponto a outro. Mas como o Google realiza esta análise? Mas e se você precisar representar em um produto cartográfico? Ou efetuar análises espaciais? Ou ainda criar áreas de igual custo de deslocamento de tempo? Para estes casos vamos abordar algumas ferramentas neste curso. Teoria dos grafos. Teoria dos grafos é um ramo da matemática, tratada pela topologia de redes, que embasa ferramentas simples, acessíveis e poderosas no sentido de construir modelos e resolução de problemas relacionados com arranjos de objetos discretos. Dados de diversas fontes geradoras e de formatos apresentados com relações espaciais entre si. Topologia, estrutura de relacionamentos espaciais que se pode estabelecer entre objetos geográficos. Então é importante a gente entender que a topologia
ela é esse ramo da matemática que vai trazer a relação entre objetos geográficos, lidando com eles a partir da perspectiva geométrica. Existem diversas relações topológicas que não são somente as relações de rede. Aqui nós estamos preocupados principalmente com as relações relacionadas à topologia de rede. Mas, por exemplo, relações de estar contido ou não estar contido, de estar disjunto, são todas relações topológicas. Qualquer relação que se estabeleça entre objetos geográficos por suas geometrias podem ser chamadas de relações topológicas. As informações gráficas de rede são armazenadas em coordenadas vetoriais, com topologia arco-nó e podem conter atributos. Os atributos de arcos indicam o sentido de fluxo, enquanto os atributos dos nós indicam a impedância, custo de percorrimento. A topologia de redes constitui um grafo, que armazena informações sobre recursos que fluem entre localizações geográficas distintas. As informações gráficas de rede são armazenadas em coordenadas vetoriais. Como nós dissemos anteriormente, são objetos discretos que são armazenados por meio de coordenadas vetoriais, sejam eles pontos, um par simples de coordenadas, linhas, um par ordenado de coordenadas, ou polígonos, um par ordenado de coordenadas, cujo início e o final são iguais, com topologia arco-nó e podem conter atributos. A topologia arco-nó é um conceito fundamental na topologia de rede, porque são elas que garantem que a rede mantenha suas características para que possam ser feitas análises. Arcos chamam-se as linhas orientadas, que configuram a rede e que têm que estar conectadas entre si, e elas estão conectadas entre si pelos nós. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o conceito de nó. Então, indicam o sentido de fluxo, enquanto os atributos dos nós indicam a impedância, custo de percorrimento. Ou seja, numa análise de rede, os nós podem representar a dificuldade de transpassar aquele determinado ponto. A topologia de redes constitui um grafo, que armazena informações sobre recursos que fluem entre localizações geográficas distintas, que basicamente é o que a gente quer realizar numa perspectiva de roteamento de análise de rede. A gente quer entender quais são as possibilidades de percorrimento do espaço geográfico e como as localizações podem se conectar entre si e os fluxos que são acumulados, as velocidades, os tempos, as diversas informações que nós podemos derivar desse tipo de análise. Topologia de rede. Topologia, do grego topos, lugar, e logos, estudo, é o ramo da matemática que estuda os espaços topológicos, sendo considerado como uma extensão da geometria. Como nós já dissemos anteriormente, topologia ela se importa com a relação dos objetos geométricos entre eles, ou seja, como um objeto se relaciona com o outro. Um está contido no outro, eles estão conectados, eles são disjuntos, eles são sobrepostos. Todas essas são questões topológicas, são relações topológicas. Topologia é um método matemático usado para definir os relacionamentos espaciais entre os elementos gráficos primitivos, pontos, linhas e polígonos. Na topologia de rede, nós temos algumas regras em especial, algumas regras específicas que precisam ser observadas. O primeiro deles é que os arcos devem estar conectados por nós, ou seja, não pode existir uma linha que não se conecte à rede por um nó. Isso porque, em alguma simulação, uma linha isolada ela corresponderia a um final morto, um dead end, ou seja, ela não conectaria a lugar nenhum. Outro conceito importante é a diferença entre vértice e nó. Vértice significa qualquer ponto de inflexão na linha. Em uma curva, por exemplo, eu tenho diversos vértices, mas fatalmente esses vértices não configuram nós. Os nós eles têm uma característica topológica, que é armazenar a conectividade entre os arcos coligados a ele. Os arcos sobrepostos sem um nós não são considerados conectados. Vamos colocar a seguinte situação. Você está mapeando uma estrutura de rede, uma estrutura viária, por exemplo, e você tem ali uma travessia em desnível, por exemplo, uma passarela ou um viaduto. O seu modelo de simulação não pode considerar que o pedestre ou o carro poderia se jogar e alcançar
a rua de baixo, a via de baixo. Então ele deve ser capaz de entender que, mesmo que os elementos se sobreponham, eles não estão conectados. E para isso que nós trabalhamos com os nós, porque os nós, ao trazerem a conexão e a falta deles, demonstrarem e serem lidos pela estrutura de análise que ali não há uma conexão, fazem com que o algoritmo entenda que ele não pode fazer esse tipo de percurso. Observar a orientação de vetorização e atributo de fluxo. Isso é muito importante, principalmente quando nós estamos tratando de simulações veiculares. Porque o pedestre, em geral, pode percorrer em qualquer sentido de fluxo. O carro não. Ele precisa seguir um sentido de fluxo determinado na legislação de trânsito, determinado nos códigos locais que definem os sentidos de percurso. Então, é muito importante que, no momento de aquisição desses dados, no momento de vetorização, esse sentido de vetorização acompanhe o fluxo, e quando esse fluxo puder se dar em duas mãos, ou seja, mão e contramão, que ele seja sinalizado na tabela de atributos. Nós podem conter informação de restrição de fluxo, então uma conversão proibida, um ponto de passagem não permitido, ou que gere um atraso, por exemplo, um sinal de trânsito, isso pode ser armazenado no nó. O nó pode ser essa estrutura que armazena essa informação para a simulação. E o custo de deslocamento, ele está armazenado ou é calculado no arco. O arco vai nos dizer qual que é o custo para percorrer esse arco. Então agora eu vou falar de alguns exemplos de validação de topologia de rede. Quando vocês estiverem realizando a validação de topologia de rede, é muito importante que você tenha em mente a que modal essa rede serve. Ora, um atravessamento de um carro, o percorrimento de um carro, ele não é exatamente igual ao percorrimento de um pedestre. Existem lugares que o pedestre pode atravessar e que um carro não pode. Não faria sentido você mapear, por exemplo, uma escada e dizer que o carro poderia percorrer por ali. Assim como não faria sentido, por exemplo, um viaduto sem passagem de pedestre ser uma possibilidade de deslocamento do pedestre. Então, isso deve ser observado no momento da validação de topologia da rede, assim como todas as regras que nós falamos antes, que tem mais a ver com a questão topológica da geometria da rede. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho que nós fizemos em Belo Horizonte, no entorno do anel rodoviário. O entorno do anel rodoviário, na base que nós tínhamos em princípio, era uma base voltada ao deslocamento veicular e não estava adaptada à realidade do pedestre. E mesmo ao veicular, ela tinha algumas falhas. Que falhas eram essas? Eram promovidas conexões, o anel rodoviário, ele é uma via muito larga, são 6 faixas, se eu não me engano, que não há possibilidade do pedestre atravessar por ela, uma via de trânsito rápido. Então, em muitos lugares, as vias locais se conectavam diretamente ao anel rodoviário, sendo que no nosso objetivo, num estudo específico que nós fizemos, para o deslocamento pedonal, aquilo não era uma possibilidade real para o pedestre. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos foi delimitar as vias marginais, fazer a desconexão dos bairros com o anel rodoviário diretamente, para que assim pudesse ser uma simulação mais real do deslocamento do pedestre. Um outro exemplo que nós fizemos nessa validação da topologia de rede do anel em torno do anel rodoviário foi a demarcação das travessias em desnível, as passarelas. Essas travessias nós conectamos nos pontos de entrada e saída às marginais de cada lado da rodovia e tivemos o cuidado de não inserir uma quebra, de não fazer uma conexão entre a passarela e o anel rodoviário, de maneira que, no momento da simulação do caminhar desse pedestre, não fosse considerado que o pedestre poderia sair da passarela e se deslocar pelo anel rodoviário. Tudo isso foi para trazer essa simulação o mais próximo possível do que seriam as possibilidades reais de caminhamento do pedestre. Então, aqui, trazendo alguns aspectos da validação da rede, nós temos algumas regras a observar. Para que a resposta esteja condizente com o objetivo da análise, são necessárias algumas adaptações e correções para a circulação pedonal. Inserção das travessias em desnível.
desconexão entre trechos perpendiculares quando cruzam avenidas de grande velocidade de fluxo, em que não hajam travessias em nível, correção da rede com vistas às regras topológicas, ligação entre os nós da rede. Você sempre tem que ter como foco quem que é, o que você está simulando, que objeto é esse, que fenômeno é esse que você está simulando. Então, a inserção das travessias em desnível, desconexão de trechos perpendiculares quando cortam avenidas de grande velocidade de fluxo, em que não hajam travessias em nível, porque elas de fato são um fator de impedância para o pedestre não pode atravessar livremente nesses lugares. Correção de rede vista com a validação de regras topológicas. Um outro ponto que nós corrigimos também foi tirar as ilhinhas que não se conectavam à rede, porque elas poderiam confundir também a nosso simulador. A instalação do Postgres. Nós vamos disponibilizar alguns links de instalação passo a passo do Postgres. A instalação dele é bastante simples e a gente vai passar um pouco mais rápido sobre esse ponto para não nos delongarmos tanto nesse aspecto. Então aqui eu recomendo esse tutorial do Postgres SQL Tutorial, que fala um passo a passo de instalação no Windows, e também tem um passo a passo de instalação no Linux, aí você adapta ao sistema operacional que melhor lhe convier. Vamos passar aqui o passo a passo de instalação do Postgres no Windows e tirar alguma dúvida que possa eventualmente ficar. Bom, a gente vai passar o tutorial apresentado no link recomendado e fazer algumas ponderações. Então aqui ele vai nos ensinar a fazer o download do instalador do Windows, instalar o Postgres e verificar a versão. Primeira coisa, vocês vão ter que ir na página do instalador e observar qual versão do Postgres vocês querem instalar e qual que é a versão do sistema operacional de vocês. E localizando essa versão, vocês vão fazer o download. A partir do download, você pode dar um duplo clique no instalador e na tela vai te apresentando algumas opções. Por exemplo, primeiro você vai apertar o botão de próximo, depois você vai escolher o diretório de instalação. Em geral, ele cria esse diretório já por padrão, acho que é interessante manter. Depois você vai selecionar os componentes de instalação. Aqui eu vou fazer uma ressalva. Eles falam para não instalar o Stack Builder, mas eu vou dizer ao contrário, instale o Stack Builder para vocês terem mais facilidade para poder instalar o PostGIS, o pgHosting depois, que também é possível para o Stack Builder. Depois vocês vão ter que selecionar a base de dados, o diretório onde vão ficar armazenados os dados em si. E por fim, vocês vão ter que entrar com a senha do superusuário Postgres por padrão. Aqui é um ponto muito importante, é primordial que vocês não percam essa senha, porque essa senha é a que vai dar a possibilidade dos acessos administrativos. Então, caso vocês percam essa senha, é possível que você não possa realizar algumas ações no banco. Você vai ingressar com o número da porta de comunicação que vai ser usada pelo Postgres. Por padrão é 5432, mas caso outra aplicação esteja rodando nessa mesma porta, você pode trocar, não tem muito problema. Escolher a localização, em geral você pode deixar esse default locale. E aí ele vai começar a fazer a instalação. Você vai clicar no pré-instalação, clica no próximo para instalar, clica no próximo. E agora ele começa a fazer a instalação em si. Você vai aguardar esse processo terminar. Quando ele terminar, você pode clicar no Finish, porque a instalação foi terminada. Para verificar a instalação, vocês vão entrar no Shell do PSQL, e vão clicar nesse Help e dar o comando Select Version e ver qual que é a versão que está instalada. Feito isso, está tudo certo, o Postgres está pronto para uso.
Agora vamos acompanhar o passo a passo de instalação no Linux. Existem diversas distribuições do Linux, mas a que tem maior uso da sua distribuição e daquelas subsidiárias das suas é o Ubuntu. Então, vamos tratar aqui da instalação no Ubuntu. Então, você pode visitar essa página, onde tem o guia de instalação, e que vai ser reproduzido aqui. Primeiro, você vai executar esse comando aqui, em que você vai adicionar o repositório onde estão armazenados os instaladores do Postgres no Linux no seu cadastro de repositórios. Depois, você vai rodar este comando para adicionar a chave, para poder liberar a instalação do Linux. Por fim, por terceiro, você vai fazer um update do apt-get, que é a interface de manipulação e de atualização desses pacotes no Linux. E por fim, você vai instalar o Postgres dando esse comando. Se você der esse comando, ele vai pegar a versão mais recente e estável. Caso você queira especificar uma versão específica, porque você tem alguma necessidade, o que você pode fazer é indicar com esse traço 12 qual que é a versão que você quer. Depois você pode verificar via PSQL se a sua instalação foi toda correta. Então você vai rodar esse comando aqui no terminal, todas essas funções são no terminal. Vai rodar PSQL e você vai ter acesso a essa Postgres. A partir daqui, você pode verificar que o seu Linux está instalado corretamente. O seu Postgres no Linux está instalado corretamente. Então vamos falar de uma primeira atividade prática, que é a instalação do OS GeoLive. Por que utilizar o OS GeoLive? É uma suíte com diversas aplicações livres geoespaciais pré-instaladas. Então pode ser bastante interessante para você se apropriar de alguns softwares que às vezes são livres e aí você ainda não faz uso. Então é interessante conhecer essa ferramenta por conta disso. Claro que vocês estão livres para fazer a instalação no Windows, no Linux, na máquina que vocês querem, já para o ambiente adaptado em que vocês vão trabalhar. Mas eu trouxe aqui como uma sugestão de usar o OS GeoLive. Então traz uma uniformidade do ambiente e é uma distribuição Linux leve. Mesmo máquinas de menor performance conseguem rodar esse tipo de distribuição. Então aqui tem o link do site para obter essa imagem e vocês podem fazer o download. E feito o download, vocês teriam duas opções. Rodar ela como uma máquina virtual, para acompanhamento do curso, podemos usar o VirtualBox, e usar um pendrive de inicialização, em que você faria a inicialização do sistema diretamente pelo pendrive. Aí fica a critério de vocês. Então aqui é só mostrando um pouquinho da carinha dele e quais softwares ele tem ali na sua estrutura. A base de dados do OpenStreetMap. A segunda atividade prática, adquirir essa base de dados do OpenStreetMap. Existem diversas formas de obter a base de dados do OpenStreetMap. O OpenStreetMap, para quem ainda não conhece, é uma base de dados global, de cobertura global, com mapeamento principalmente das vias. Com uma boa qualidade, ela é mantida e atualizada pela comunidade usuária e talvez seja a melhor base que nós temos com a cobertura que ela tem. Claro que ela pode ser complementada por dados cadastrais das prefeituras, dos órgãos estaduais, mas numa aplicação geral é o melhor dado que nós temos.
E das diversas formas de extração, eu recomendo que vocês usem o GeoFabrica, que é um site alemão que disponibiliza dumps, retiradas regulares dos dados do OpenStreetMap. Então vocês podem fazer a aquisição desse para o lugar em que vocês desejam realizar o seu estudo. Existem diversas formas de obter os dados disponibilizados pela OSM. Demonstraremos os procedimentos para a obtenção pelo site GeoFabric, pois este disponibiliza por país, realizando extrações recorrentes. Então você vai entrar no site do GeoFabric, vai navegar para South America, depois Brasil, e aqui no dado da região Sudeste, eu vou pedir que vocês baixem dois arquivos. O arquivo .osm.pbf e o arquivo .shp.zip. Por que baixar esses dois arquivos? Porque nós vamos usá-los em duas aplicações um pouco diferentes. O primeiro, o PBF, nós vamos usar no OpenTrip-Planner, que vai ser uma possibilidade na máquina virtual Java, que eu vou demonstrar para vocês a utilização e as potencialidades. E a outra é o Shape, que é de utilização geral nos softwares de geoprocessamento. Pode ser usado no QGIS, no ArcGIS, em diversas suítes de geoprocessamento. E eu recomendo que vocês criem uma pasta chamada CREMG para armazenar esses arquivos. Atividade 2. Obtenção das vias. Vamos baixar os dados viários da região Sudeste em formato .pbf, que será utilizado no OpenTrip-Planner e SHP. Com que vem os dados, e aqui a malha viária do Brasil. Vocês veem que a cobertura ela é bastante completa. Bom, aqui nós estamos no site do GeoFabric. Vamos navegar para South America. Aqui nós vamos navegar para Brasil. Dentro de Brasil, nós vamos fazer o download de dois dados na região Sudeste. O osm.pbf e o shape.zip. Os downloads irão demorar um pouquinho. Assim que concluído, nós vamos botar o shapefile no arquivo shape, na pasta .shp e o pbf na pasta .pbf.